Olá, meu nome é Eduardo e o vídeo de hoje a gente vai falar de Poster Child, a nova do Red Hot Chili Peppers. Olá, bem-vindos ao Sorry for My Peppers, o canal exclusivo de Red Hot Chili Peppers. A gente só vai falar deles, só vai traduzir música deles e eu tô vendo que isso vai acontecer nas próximas semanas, se não meses. Porque aí os fãs de Chili Peppers invadiram o canal, só tem pedido de música deles. Aí a Black Summer fez bastante sucesso, que eu até nem esperava, assim. Então, o que eu vou fazer para dividir os pedidos e não virar um canal só de Chili Peppers, eu vou traduzir uma do Chili Peppers que pediram e uma de algum outro artista que as pessoas pediram aí nos comentários. Simplesmente para dar uma diversificada no conteúdo e não ficar só Chili Peppers, apesar de eu ver que muita gente gostou do vídeo e querem mais da banda, né? Claro, eu entendo e fico muito feliz, agradeço totalmente por terem vindo. O número de inscritos dobrou, ou mais que dobrou nessas últimas semanas, então eu fico muito grato de verdade, né? Então o que a gente vai fazer também é que, se alguém nos comentários pedir uma música que tu quer que seja traduzida, dá um like ali para eu entender qual é a música que as pessoas querem com mais prioridade, né? Eu tenho uma lista aqui organizada, então se você fez um pedido, fica calmo, fica tranquilo que vai aparecer no canal, mas só tem que ter um pouquinho de paciência porque os pedidos aumentaram demais. Então, para mim ter esse controle tá bem complicado, mas tá tudo anotadinho, então o teu pedido não vai ficar sem ser feito, só vai talvez demorar um pouquinho. Minhas aulas também recém começaram, então o meu tempo livre é bem curto, mas os pedidos vão ser atendidos. Agradeço de coração. E é assim que esse canal funciona, você pede uma música aí embaixo nos comentários, mesmo que demore um pouquinho, eu traduzo e interpreto, talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E se gostou do vídeo, compartilha para ajudar o canal a crescer mais ainda. Fico muito grato que o canal tá crescendo. Eu favoreci a Poster Child hoje porque ela é um lançamento, mas o fã de Chili Peppers tem mais conteúdo deles no canal aqui, hein? Eu fiz a Can't Stop, que tem muita metáfora, muita referência, o vídeo tem mais de 30 minutos, então enquanto tu espera o teu pedido aí que tu fez da Chili Peppers, tem mais Chili Peppers no canal, então dá pra assistir aquele enquanto não vem aquela que tu pediu, certo? Vamos falar então hoje de Poster Child. Meu Deus do céu, quando eu escutei essa música, a única coisa que eu conseguia pensar era justamente quantas letras, quão rápido esse cara tá falando, quanta palavra, quanta coisa, quanta metáfora não deve ter escondida dentro dessa letra, e é óbvio que tem, né? Depois de ler aqui e analisar, é só metáfora. Cada frase é metáfora, referência, poesia, como sempre o Anthony faz. Então eu também não tô tão surpreso assim com a escolha que ele fez. Entre a Poster Child e a Black Summer, eu prefiro a Black Summer. Eu acho que ela começa... A Black Summer começa um pouquinho mais lenta, mais morna, mas ela vai aquecendo do meio pro fim. E aí ela tem aqueles clássicos elementos chili pepperianos que fazem a música ser legal. Mas a Poster Child pra mim foi ao contrário, assim. Ela começa com esse embalo funkeado, assim, de primeira, assim, coisa boa. Mas ela nunca acende além disso, assim. Então pra mim é uma música que eu acho que eu vou ter que escutar mais vezes pra poder entender, assim. A minha primeira impressão é que ela é uma música de meio de disco. E se a gente, como eu falei no outro vídeo, se a gente vivesse num universo paralelo, se eu fosse o produtor do Chili Peppers, eu diria, vamos fazer uma Snow, vamos fazer uma Can't Stop, vamos fazer músicas que tragam embalo para as pessoas de primeira, né? E essa escolha de uma música de meio de CD, assim, ela tem essa vibe, assim, meio do Stadium Arcadium, né? É uma música boa de ouvir, ela não é ruim, em nenhum momento ela é uma música ruim, assim, ela não serve para ser uma música ruim, mas como single do retorno do Chili Peppers tinha que ser algo mais bombástico. Então vamos falar de inglês porque essa letra é longa. Vamos pro verso 1, então. Melly Mel and Richard Hell were dancing at the Taco Bell. Melly Mel era um cara que fazia parte ali do Grandmaster Flash, então ele foi um dos pioneiros do hip hop. Richard Hell era um baixista de punk, também um dos pioneiros da música punk, e dizendo que eles estão no Taco Bell, aquele clássico fast food americano. O fast food é um lugar de encontro de diferentes culturas, né? Então simplesmente dizendo aí que a união dessas duas pessoas que talvez não se encontrariam na vida normal, estavam se encontrando num fast food que é um lugar... neutro, talvez, né? Que muitas pessoas de diferentes backgrounds podem se encontrar. When someone heard a rebel yell, I think it was an infidel. Quando alguém escutou o Rebel Yell é aquele disco, aquela música clássica do Billy Idol, e I think it was an infidel. Então, um infidel escutou o Rebel Yell, né? Então, eu não lembro muito bem da letra de Rebel Yell para saber se tem alguma metáfora com alguém que foi um infidel, mas pesquisando infidel, eu vi que tem uma música do Bob Dylan que fala de infidel. Então, não sei, metáfora. Sabe o que ele quis dizer com isso? Deixa aí embaixo nos comentários. Traduzir Anthony Kiedis sempre é difícil, né? O cara gosta. Parece que ele vai lá assim, que referência obscura que eu posso puxar pra botar nessa letra aqui? Rebel Yell com infidel. Então vamos rimar aqui, pegar uma coisa bem obscura para as pessoas ficarem pensando o que será que eu quis dizer com isso. Faz parte da sua inteligência e é para isso que serve esse canal, né? Mesmo que às vezes eu também não consiga entender a metáfora que ele usou.
Adam Ant and Robert Plant, Defender of a Psycho Fan. Então o Adam Ant é do Adam and the Ants, mas é um grupo que eu não conheço nada. E o Robert Plant é o vocalista do Led Zeppelin, claro. E eles são defensores de um fã psicótico, né? Um psycho fan. E isso aí me remete a John Lennon, né? Talvez um fã que ame tanto eles que acabou tirando a vida do ídolo, né? And used to buy Ulysses Grant to record at the record plant. Então, eu costumava comprar Ulysses Grant, que era um general americano, para gravar na record plant. A record plant era uma gravadora, um estúdio muito famoso que tinha nos Estados Unidos. E record at the record plant, então simplesmente dizendo gravar na... Plant é a usina, né? Então a usina de discos. Então record at the record plant, gravar na usina de discos, né? Mas como ele repete record, fica meio confuso, né? E Ulysses Grant era um general da União na Guerra Civil Americana e depois ele adornou aí uma das notas de dinheiro dos Estados Unidos. Então simplesmente dizendo I used to buy Ulysses Grant to record at the record plant, eu costumava usar a nota de dinheiro que continha Ulysses Grant para poder comprar tempo nesse lugar, nesse estúdio chamado record plant. 4 frases e a gente já tem tantas metáforas. Essa frase aqui é complicada. Islamabad is on the nod, Havana at the riot squad. Então, Islamabad é a capital do Paquistão, onde aconteceram várias revoltas islâmicas. Aí, então, um contraste, né, entre o nome da capital e o Islã. E é um assunto delicado de se falar, né? Mas simplesmente on the nod também quer dizer que a pessoa está tão... exaltada, né? Tá tão drogada, tá tão chapada que ela tá perdendo a consciência. As pessoas ali de Islamabad estavam tão consumidas por essa raiva e por esses ideais políticos que elas pareciam que está consumindo drogas em excesso, porque elas perderam o controle da racionalidade. E fazendo um paralelo com Cuba, onde as pessoas querem protestar a ditadura e sem sucesso, né? Porque Havana é the riot squad, né? Havana está aí com a polícia de choque tentando combater essas pessoas que querem mudança. And if you want to be a mod, you have to meet me at the quad. Então, se você quer ser um mod, aí os mods, aqueles caras dos anos 60 lá, que andavam nas suas lambretas e remetendo a The Who também, né? Então, aquele movimento cultural dos anos 60, you have to meet me at the quad. Então, se você quer ser um mod, você tem que me encontrar na quadra, né? Quad é simplesmente aquele parque, praça, um lugar aberto, tipo um pátio de escola ou um estacionamento onde as pessoas se encontram, né? Mas quad também pode fazer uma menção aí ao Quadrophenia do The Who também. E aí ele diz, you got the best of my local, I'll take the rest of your showboat. Então você tem o melhor do meu louco, da minha loucura, né? Então como eles são californianos e falar espanhol na Califórnia não é nada estranho, né? Principalmente de alguns anos pra cá. Falar local, e também é uma coisa que o Chili Peppers usa em outras letras, né? Então ele dizer local é simplesmente, ele sabe exatamente que palavra que ele tá usando e é loucura, né? Então você tem o melhor da minha loucura. E aí ele diz, I'll take the rest of your showboat. Eu vou ficar com o que sobra da sua exibição, né? Showboat é mostrar o barco, mas na verdade é se exibir, se gabar, né? Então, mostrar aquilo, as tuas qualidades de um jeito excessivo. Então ele diz, vocês ficam com o melhor da minha loucura, eu fico com o melhor dos seus excessos, né? Talvez daquilo que vocês querem mostrar demais. You got the best of my Yoko, então você tem o melhor da minha Yoko. Yoko Ono, uma referência que aí essa é direta, né? Todo mundo sabe Yoko e todo mundo sabe a fama que ela tem, que é de ter terminado com os Beatles e ter feito o John Lennon aí brigar com os caras e tal. Mas como ele diz, you got the best of my Yoko, ele também tá mostrando o lado da Yoko que ela inspirou o John Lennon a fazer muitas coisas, né? Ela era a musa do John Lennon, então ele mostrando o lado positivo de ter uma musa inspiradora. I'll take the rest of your low note, então eu vou ficar com o resto da sua nota baixa. A nota baixa aqui ela pode ser literal, pode ser uma nota musical ou pode ser uma nota de teste, de prova, mas simplesmente, e é curioso também porque na música a nota baixa delimita que tu pode ter uma música linear como essa, então o Chili Peppers talvez sendo literal e fazer uma referência à própria música, como ela é uma música mais linear e ela não tem uma ascensão, ele tá sempre na nota baixa, né? Então ele tá sempre nessa parte linear. A nota baixa é uma contraparte da expressão high note, então se tu termina alguma coisa no high note, tu teve sucesso, ela foi bem sucedida, mas se tu termina alguma coisa em low note, ela foi mal sucedida, ela não deu muito certo. Então ele dizendo, I'll take the rest of your low note, eu vou ficar com o resto da sua nota baixa. Então talvez aí compartilhando a tristeza dos fãs, né? Vamos pro verso 2 então. Parliament's atomic dog, their heads were filling up with fog. Então
Parliament's Atomic Dog. Atomic Dog é uma música do Parliament, do George Clinton. Their hats were filling up with fog. Os seus chapéus estavam sendo preenchidos, estavam sendo cheios de fumaça, né? Então aí talvez os caras do Parliament. Não sei se isso é uma referência à letra do Atomic Dog, mas também tá dizendo aí, né? O chapéu pode ser uma metáfora para a cabeça e tá sendo preenchida por fumaça é porque eles gostavam de fumar alguma coisa. We talk about the life and death of everything in analog. Nós falamos sobre a vida e a morte de tudo que está no analógico, simplesmente mostrando aí talvez, como ele está falando de George Clinton e funk, essas coisas mais antigas, está dizendo aí, né, que as coisas analógicas estão morrendo. Apesar de ter um leve ressurgimento, né, do vinil e de coisas analógicas, o analógico realmente morreu, né? The 70s were such a win, singing the Led Zeppelin. Então aqui é bom para falar de inglês essa letra, porque mostra justamente win é a rima perfeita para Led Zeppelin. Então isso mostra o jeito correto de pronunciar a palavra Led Zeppelin, né? A gente costuma falar Led Zeppelin, mas na verdade é Zeppelin. E aí rima perfeitamente com win. Então já serve aí também para ajudar o inglês. The 70s were such a win. Os anos 70 foram uma vitória, cantando Led Zeppelin. E aí eu concordo 100% com isso, né? Os anos 70 foram uma década perfeita para música e tudo que saiu de lá, ou a maioria das coisas que saíram de lá, foram muito criativas e muito boas e é a minha década favorita. Lazy looking mighty thin, the Thompsons had another twin. Então essa frase é complicada, TH. Lizzy looking mighty thin é o Thin Lizzy. Então aqui TH e falar rápido é complicado. E esse é o jeito de pronunciar essa banda que é muito boa. E por sinal ninguém pediu nenhuma música deles no canal, hein? Tem que corrigir isso aí, hein? Falar de Thin Lizzy sempre é bom. E esse é o jeito correto de pronunciar o nome da banda. Mais uma vez, Thin Lizzy. E aí, The Thompsons had another twin, mais um TH, mais difícil de falar ainda, né? E tanto TH na mesma frase. Thompsons era o nome em inglês daqueles detetives do Tintin, né? Thompson e Thompson, mais TH ainda. E aí eles dizendo que mas também era o nome de um grupo, uma dupla de pop dos anos 80, talvez. E aí ele diz, Thompsons had another twin, quer dizer que os Thompsons do Tintin tinham uns gêmeos, né? Thompsons had another twin, os Thompsons tinham novos gêmeos, né? Então, Thompsons do Tintin tinham Thompsons do grupo musical, né? Então é por isso que eles tiveram outros gêmeos, né? Os gêmeos do quadrinho tiveram gêmeos no mundo da música. I thought I won the lottery, the numbers never thought of me. Eu pensei que eu ganhei na loteria, mas os números nunca pensaram em mim. Frase genial. E essa aqui não é metáfora nenhuma, né? É simplesmente uma poesia, né? E TH. Poxa vida, como tem TH nesse verso? Aqui uma referência direta aos Ramones, né? E o Chili Peppers até fez aquela... Acho que a Havana, né? Já que falou em Havana nessa música, tinha uma música naquele Live at Slane Castle, eles tocam uma música dos Ramones num jeito bem Chili Peppers, assim. Então aqui simplesmente mostrando, né? Ramones era Lobotomy, Teenage Lobotomy, música dos Ramones, clássico, que todo mundo conhece, ou espero que as pessoas conheçam, né? Quando eu cresci, Ramones era uma banda muito popular, assim, e hoje em dia eu não vejo tantas pessoas com camisetas, assim, até conversando sobre eles, assim. Eu não sei o que aconteceu, mas a popularidade deles parece estar um pouquinho escondida, mas eu tenho certeza que as pessoas ainda escutam Ramones, né? Escuta Ramones? Deixa embaixo nos comentários. So spin me like a pottery. Então, me vire como uma cerâmica, enquanto está moldando a argila em um pote. Pronto, melhor explicar desse jeito. E ele foi moldado pela música dos Ramones, né? E aí, aquele Live at Slane Castle, eles fazem um cover de Havana... Eu esqueci o nome da música, mas é Havana alguma coisa, que também está nessa letra. E a gente vai pro refrão. I'll be your poster child, you know the world is ours for a little while. Aqui é bem interessante, é um clássico, uma clássica, não digo lamentação, mas um clássico exemplo do rockstar, ponderando a sua vida de músico de sucesso, né? I'll be your poster child é bem literal, assim, eu vou ser a sua criança do pôster. Então, para dar esse exemplo, assim, o que é o poster child? O poster child é quando alguém é um exemplo perfeito ou um exemplo muito direto de alguma coisa. Por exemplo, assim, pega o Jimi Hendrix que está ali no meu quadro e está num pôster, já é um exemplo literal e bem direto. O Jimi Hendrix, ele é o poster child da guitarra moderna, porque ele é simplesmente um belo exemplo de como tocar guitarra a partir do final dos anos 60. Depois dele, a guitarra mudou, então ele é o poster child da guitarra moderna. Então, poster child, a criança do pôster, é justamente literal, né?
Um pôster ou algo que delimita muito bem e exemplifica muito bem a sua era ou aquela mensagem que quer ser passada. Não fica incerto, fica bem claro quando tu diz que alguém é o poster child para alguma coisa. You know the world is ours for a little while. Então aqui ele se ponderando esse lado do rockstar, você sabe que o mundo é nosso por um curto prazo de tempo. And then I'll be your poster child tonight. Oh, e aí eu vou ser a criança do pôster essa noite. Então também, talvez aí ele dizendo que quando tu vai no show do Chili Peppers, os posters estão ali na parede, fora do estádio ou nos outdoors e em qualquer outro lugar que tenha propaganda. Então ele está dizendo, é essa noite que tem show, né? Standing in line to see the show tonight, né? Ficando na linha para ver o show essa noite, tu vai ver um pôster e o poster child do Chili Peppers, né? E aí o la da da bum bum. Esse aqui não tem significado nenhum escondido, então ele simplesmente está fazendo aí, cantarolando, né? Então eu não sei se lá da bum bum quer dizer alguma coisa, mas provavelmente deve ser droga. Vamos pro verso 3, então, e essa música tem muita referência, né? Ela foi toda feita de referências, né? Então, isso é um clássico do Chili Peppers, mas parece que essa aqui foi até um pouquinho mais de propósito, assim, porque ele está citando vários exemplos bem específicos, assim, né? Geralmente, nas outras músicas que eu traduzi, elas tinham um tema geral, né? Por exemplo, Snow tem várias referências, mas ela tá falando de droga. E aí tu tem Can't Stop, que tem várias referências, mas ela também fala sobre essa inquietude que ele estava sentindo. E essa aqui já tem um tema um pouquinho mais de referências, né? Então as referências são mais claras, nem todas são referências muito obscuras, e ele está simplesmente cada verso listando muitas coisas, talvez todas as suas influências, né? Tudo aquilo que faz o cérebro do Anthony brilhar, funcionar, né? Então a Funky Piece The Sandinista é um disco do The Clash, né? Uma peça de funk, o Sandinista. Me and Minor Mona Lisa. Eu e a Mona Lisa menor de idade, né? Talvez aí, não sei o que ele quer dizer com isso, mas me remete também à parte física, né? Porque se tu vai ver o quadro da Mona Lisa na vida real, ele é um quadro bem pequeno, né? Então pode ser a Mona Lisa menor de idade, talvez porque a modelo do Leonardo da Vinci era menor de idade na época, né? Não se sabe tanto sobre a Mona Lisa para saber se ela era menor de idade, mas o quadro também é pequeno, então também pode ser isso. Sabe o que ele quis dizer com isso? Deixa embaixo nos comentários. Judas Priest has whipped the beast, the mother love was named Teresa. Então Judas Priest aí deu uma chicotada na besta e a mãe amor era chamada de Teresa. Então fazendo um contraste bem legal aí, né? Judas Priest, o Rob Halford, que era homossexual, ainda é, né? Ele tá vivo, e ele usava um chicote no palco, ele deu uma chicotada na besta e a mãe Teresa, né? A mãe amor era chamada Teresa, falando aí uma alusão à Madre Teresa e dando esse contraste entre uma mulher muito religiosa, muito católica, que era considerada a mãe amor, mas a religião dela perseguia os homossexuais, que é representado pelo Rob Halford e o heavy metal, né? Então um contraste bem interessante. Bubblegum, I Come Bazooka, Dirty Dandy, Nana Luca. Aqui então, duplo sentido, nem sei se é duplo sentido porque é bem direto, mas é interessante. Bubblegum, a goma de mascar, né? I come bazooka, então eu venho com a bazuca. Ou explodo, né? I come a gente já falou, né? Come é vir, mas também pode ser uma gíria para gozar. Então I come bazooka, né? Eu venho com uma bazuca. E bubblegum pode ser de fazer estourar uma bola de chiclete, né? Dirty Dancing Nana Luca. Vamos dissecar essa última expressão aqui, que ela é complicadinha, né? Então ele já falou que ele explode como uma bola de chiclete e ele vem com uma bazuca, goza que nem uma bazuca. Olha só o Anthony aí, é poderoso. Dirty, sujo. Dandy, tudo ótimo, tá tudo bem. Nana é uma gíria para vagina. E Luca eu imagino que seja tipo um lance meio Steven Tyler. Assim. Steven Tyler gosta de botar um A no final das palavras só para falar elas diferente. Então, ao invés de look é olhar, mas Luca é simplesmente um jeito diferente de falar olhar, né? Então, Dirty Dandy Nana Luca, algo que parece, ou eu gosto de olhar, uma vagina que tá ótima, mas tá meio suja. Bem rock and roll essa frase, né? Apesar de ela ter a pronúncia ser um pouquinho estranha, né? Dirty, Bubblegum, Come Bazooka, Dirty Dandy, Nana Luca. Então ela tem um jeito meio de brincadeira de se falar, assim, mas tem aí um significado mais, né, mais malicioso por trás disso. Smoke banana in your hookah, now I know the band is hookah. Eu não faço a menor ideia do que ele quis dizer com isso, né? Mas você fuma banana na sua hookah, aquele lancezinho de o narguilé. Now I know the band is hookah. Agora eu sei que a banda é a rúcula. Hookah é o jeito de falar rúcula em inglês, então eu não faço a menor ideia. Eu sei que se falasse alface seria uma gíria para maconha, mas rúcula eu não sei, né? Se tá fumando banana no teu narguilé, agora eu sei que a band é banda, ou band pode ser um anel, pode ser algo que tu use para amarrar, é hookah. Agora eu sei que a amarra é a rúcula.
Eu não sei. Quem entende de drogas ou de fumar banana no narguilé, deixa embaixo nos comentários o que isso quer dizer, né? Bernie Mac em Caddyshack were dusty as the bric-a-brac. Então aqui, mais metáfora, mais referência. Bernie Mac era um comediante negro que morreu, ele tá no primeiro Transformers, mas ele fez muitas outras coisas, mas eu lembro dele do Transformers. Caddyshack é aquele filme que o Bill Murray joga golfe, mas eu esqueci o nome em português. Que bela tradução, como é bom esse canal, né? Eu sei isso, mas não sei tanto. Were dusty as the bric-a-brac. Então eles estavam aí empoeirados como bric-a-brac. Bric-a-brac é uma expressão para coisas antigas. And if you ask me for the time, se você me pedir pelo tempo, I'll tell you that the future's back. Eu vou te dizer que o futuro voltou, né? Fazer uma menção aí ao De Volta para o Futuro. Steve Miller and Duran Duran, The Joker Dancing in the Sand. Então, Steve Miller e Duran Duran, dois artistas, né? O Steve Miller é dos anos 70 e Duran Duran é dos anos 80. The Joker Dancing in the Sand. Então, The Joker é a música clássica do Steve Miller Band. E aí estão dançando na areia. Não sei o que significa, né? Qual é a referência entre esses dois artistas, mas a ideia é que talvez, como ele já mencionou nas outras partes da letra, que essas pessoas foram influências, né? Esses artistas foram influências no Anthony Kiedis e no Chili Peppers. Van Morrison, The Astral Man, The Festival of Hurricanes. Então, Van Morrison, o homem astral, o homem das estrelas, que me remete a David Bowie, né, o Starman. The Festival of Hurricanes, o festival dos furacões. Então, o Van Morrison e o Chili Peppers tocaram junto naquele festival que era para ajudar as pessoas que foram vítimas do Katrina. Speak of Chico and the Man, The Silence of a Certain Lamb. Então, Chico and the Man era um seriado que Anthony Kiedis assistia, e aí Chico também era uma linguagem extinta, uma língua que já foi extinta, e aí ele fala, né, fale do Chico e do homem, mas é o nome do seriado, né, Chico and the Man, mas tem também essa linguagem que já foi extinta, The Silence of a Certain Lamb. Silence of the Lambs era aquele filme O Silêncio dos Inocentes, com Anthony Hopkins. E aí, o silêncio de uma certa lamb é ovelha. E aí ele diz, The Silence of a Certain Lamb, o silêncio de uma certa ovelha, também pode estar remetendo à morte da linguagem, né? Porque se tu não fala mais essa língua, ela morre e fica em silêncio. MC5 kick out the jam, a poncho full of contraband. Então MC5 é aquela banda e eles kicking out the jam é simplesmente iniciando aí a jam, né? Iniciando aí uma improvisação. Tocar junto com os caras sem um sentido e sem um objetivo específico. A poncho full of contraband. Um poncho cheio de contrabando, né? Então, se tu fala de poncho, tu tá dizendo que tá indo pro México. Então, talvez ele fez uma viagemzinha aí para trazer algumas substâncias ilegais. Talvez um snow. E também, aí eu sempre gosto de falar, sempre que alguém fala em MC5, eu sempre lembro dessa cena que a Rachel no Friends sempre usava uma camiseta do MC5. E eu duvido que ela escutava MC5, tanto a personagem quanto a Jennifer Aniston, porque é uma banda que eu não consigo ouvir. Eu gostando de rock, amando coisa dos anos 70, eu não consigo escutar MC5, então eu duvido que alguém, tanto Jennifer Aniston quanto Rachel Green, iam escutar MC5. Então já clássico aí, usar camisetas de bandas que tu não escuta. Dairy Queen was on the scene in every cutie magazine. Essa aqui talvez seja direta, eu não sei se tem gíria para alguma coisa, mas Dairy Queen é um restaurante nos Estados Unidos e no Canadá também, que eles vendem não só hambúrguer, como torta, bolo, sorvete, então é bem diversificado, assim. E por sinal, os hambúrgueres deles são muito bons. Was on the scene, estava na cena, in every cutie magazine, em cada revista bonitinha, né? Porque o cutie, ele exemplifica aquela idade, aquela faixa etária meio pré-adolescente, assim. Então, revistas para pré-adolescentes, geralmente meninas, né? Porque os garotos têm quadrinhos, né? Então, quando eles são pré-adolescentes, eles não compram essas revistas mais específicas. Então, o Dairy Queen tá na cena dessas revistas para pré-adolescentes, talvez seja só simplesmente que fazia muitas propagandas, porque eu não imagino que Dairy Queen seja algo mais que um restaurante, né? Não deve ser uma gíria para alguma coisa, até porque ele está falando de revistas para pré-adolescentes. Então eu não entendo muito mais além de simplesmente, literalmente, estar narrando uma cena que ele viu. The Motorhead and Mystic Queen, My Misdemeanor Valvoline. Então aqui ele sendo mais direto, fazendo um duplo sentido, ou talvez um sentido bem direto, né? The Motorhead, se bem que Motorhead não tem the no nome, então eu não sei porque que ele usou essa palavra, né? Mas Mystic Queen é a rainha mística, também não sei se é uma gíria para outra coisa, mas eu não lembro de ter uma banda com esse nome, mas simplesmente dizendo Motorhead and Mystic Queen, então talvez ele estava escutando Motorhead com essa rainha mística que ele encontrou. My Misdemeanor Valvoline. Então, Valvoline é um óleo, né? Aquela clássica marca de óleos e lubrificantes, né? Então, tu já sabe onde é que ele está indo com essa letra, né? My Misdemeanor Valvoline. Então, o meu mau comportamento com lubrificantes, né? Então, talvez ele estava escutando Motorhead com essa moça e usando lubrificantes. Se tratando de Anthony Kiedis,
100% provável. E aí a gente vai pra ponte do som. You got me on this, but then I can't get off. Então você me fez ficar viciado nisso. Got me on this é você me apresentou alguma coisa, mas no sentido de, gostei demais dessa coisa. But then I can't get off. Então eu não consigo sair. Simplesmente can't get off é literalmente não consigo sair. Pode ser de uma coisa física, mas nesse caso, como ele foi apresentado alguma coisa que ele gostou demais, ele não consegue sair espiritualmente, né? Fisicamente, talvez porque ele ficou viciado, mas também, né, ele foi totalmente consumido por essa coisa. With no one else but you, you turn me on to. Com ninguém mais além de você, você me deixa excitado também, né? Turn me on é ficar excitado sexualmente. Well, then I can't get up. For no one else but you. Então eu não consigo mais me levantar. I can't get up. E é se levantar daquele sentido, né? Não é levantar de levantar da cama ou levantar do sofá. For no one else but you. Então eu não consigo levantar para ninguém mais além de você. Olha só. Só que aqui também é essa referência do usuário de drogas, né? Então alguém apresentou drogas para ele e agora ele só quer saber de drogas. Então tem um contraste com aquele lance, né? No outro verso ali ele estava falando de usar lubrificantes escutando Motorhead com a Rainha Mística e talvez a Rainha Mística pode ser as drogas, né? Então ele estava escutando Motorhead sobre a influência de drogas e agora ele só consegue levantar usando drogas. Vamos pro verso 5 então. Cream Magazine, A Love Supreme, The Ballad of a Billie Jean. Cream Magazine, revista do final dos anos 60 de rock lá. A Love Supreme, um álbum do Joe Coltrane. The Ballad of a Billie Jean, a balada da Billie Jean, o clássico som do Michael Jackson. And now we know the status quo, e agora a gente sabe do status quo, aquela banda de rock. But God will never save the Queen, mas Deus nunca ia salvar a rainha, fazendo uma clássica menção ao som dos Sex Pistols. Dave Mushkin, Copenhagen, Copper Goose of Ronald Reagan. Então, Dave Mushkin foi um fotógrafo aí que fotografou os Chili Peppers. Essa referência eu sei, o resto eu não faço a menor ideia. Copenhagen, Copenhagen, a capital da Dinamarca. Copper Goose of Ronald Reagan, o ganso de cobre do Ronald Reagan. Eu não sei qual é a ligação, né? Ronald Reagan era aquele ator que virou presidente e aí um ganso de cobre do ator, não faço a menor ideia, sabe o que significa? Deixa aí embaixo nos comentários. O que eu imagino é que os Chili Peppers fizeram algum show em Copenhagen e o David Mushkin tirou fotos e talvez seja alguma coisa histórica ou alguma coisa que valeu a pena ser catalogado, ser documentado, mas agora o Copper Goose of Ronald Reagan, eu não sei qual é a ligação, né? Um ganso de metal, de cobre, com o ex-presidente falecido Ronald Reagan. Dollar Savers, Flavor Flav, The Cosmic Moves are Power Saving. Então, Dollar Savers, as pessoas que economizam dólares. Flavor Flav, aquele clássico cara do hip hop que tem um relógio gigante na corrente. The Cosmic Moves are Power Saving. Os movimentos cósmicos guardam, salvam, economizam energia. É curioso, assim, né? Ele está falando das pessoas que economizam dinheiro. Aí o Flavor Flav, talvez alguém que gastou muito dinheiro, e os movimentos cósmicos economizam poder, energia. É estranha essa metáfora, eu não entendi muito bem. Vamos ver se talvez no resto da letra ele remeta a isso, mas pelo que eu estou vendo aqui, ele simplesmente está só narrando coisas, então talvez não vá voltar a isso. Mas tem um entendimento melhor dessa frase? Deixa aí embaixo nos comentários. And my fist, a double-kissed, unlisted number purple mist. Então vamos tentar desdobrar essa primeira parte, né? O meu punho, ele beijou 2 vezes. Significa acertar uma coisa 2 vezes, mas tu não sabe se foi intencional ou não. Unlisted number, um número não listado, ou seja, uma pessoa que não pode ser encontrada. Purple Mist, né? O Purple Mist me lembra de Jimi Hendrix, Purple Haze, que era aquelas bombas de fumaça que usavam para marcar os lugares onde iam ser bombardeados ou resgatar os soldados no Vietnã. Agora eu não lembro mais qual que é a cor, né? Tem uma cor de fumaça que tu joga para ser resgatado e tem uma cor de fumaça que tu joga para marcar um alvo. Agora eu não lembro qual que o Purple Haze é. O meu punho, então o objeto aqui dessa frase inteira é o punho dele. O punho dele acerta 2 vezes, mas tu não vai saber de onde ele veio, né? Porque é um número que não foi listado, Purple Mist. Então, talvez eu acho que o Purple Haze é a delimitação do bombardeio, porque talvez, como ele está falando do punho, ele está dizendo que tu não vai saber de onde ele veio e ele vai te acertar 2 vezes e com o poder de uma explosão, que seria a delimitação da Purple Haze, a Purple Mist, a sombra, a névoa roxa. E é isso que faz com que tu não descubra... O Anthony Kiedis, ele é boxeador, né? Então ele gosta de artes marciais, então ele está simplesmente dizendo aí que o soco dele é muito poderoso. Talvez foi isso que eu consegui entender dessa frase complicadíssima. Tem um entendimento melhor? Deixa aí embaixo nos comentários. Chubby Checker do The Twist and Everyone's a Narcissist. Então, Chubby Checker foi o cara que inventou o Twist, que é uma música que revolucionou os anos 50, eu acho, né? Twister de 50, né? And everyone's a narcissist. E todo mundo é um narcisista. Ele já usou essa frase antes, né? Então tá dizendo aí, talvez o Anthony incomodado com
o jeito que as pessoas lidam com ele ou no geral, né? Mostrando esse narcisismo que tomou conta da nossa sociedade moderna. E a gente vai para o último verso, o verso 6. Esse vídeo já está gigante, as metáforas não terminam. The waterbed was taking meds, a beaver with the house of red. Aqui eu não faço a menor ideia, mas eu acho... Ah, não, eu sei sim. Tá, calma lá, não vamos se desesperar ainda. The waterbed was taking meds, a cama de água estava tomando remédios, né? Aqui, se eu não me engano, tinha um filme que tinha algo a ver com isso, de alguma pessoa que ficava doente e que ela só podia... dormir numa cama de água, porque qualquer outro tipo de cama ela não conseguia dormir e ela estava tomando remédios e tal por causa da situação. Talvez um drama horrível e era um filme sobre isso. A beaver with the house of red, um castor com uma casa vermelha, né? Com a casa do vermelho. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas lenhador? Não sei, porque o castor ele é o lenhador natural, né? Eles comem madeira e tal. Eu não sei, cara. Como tem referência estranha, né? Grande Anthony Kiedis. Obrigado aos fãs de Chili Pepper por assistir esse vídeo até agora, que vai ficar gigante, provavelmente o maior vídeo do canal. A Fatty for the Natty Dread, a Pocket Full of Talking Heads. Então, Natty Dread é aquele disco do Bob Marley e Fatty é uma gíria pra maconha, né? Quando tu faz aí um baseado grandão, é um fatty, é um gorducho. Então ele tá dizendo, né? Tu vai fumar um gorducho pra escutar Bob Marley. Imagino que sim, né? A Pocket Full of Talking Heads. Então, um bolso cheio, a pocket full of talking heads, então um bolso cheio de cabeças falantes, né? Talking heads são os caras que fizeram aquela música que eu não suporto, por sinal, que é Psycho Killer. E aí, pocket full of talking heads também pode ser literal, né? Ele tá falando da banda, porque no resto da letra ele tá falando das suas influências, mas aqui também ele tá falando que tu tem um bolso cheio de cabeças falantes, depois que tu fumou um gorducho escutando Bob Marley, pode estar falando da paranoia, né? MIA is making paper planes. Então, MIA é aquela artista e ela está fazendo aviões de papel, e Paper Planes é o nome do disco dela. Addiction to the Days of Jane's. Então, viciado nos dias de Jane's, né? A Jane's Addiction fazendo referência à banda. Então, aqui não é nada literal, é simplesmente fazendo uma brincadeira com as palavras, com o nome dos artistas e do disco, né? Aqui é bem literal e listando suas influências, né? Influências bem diversificadas tem o Chili Peppers, né? Óbvio, né? Para fazer a música que eles falam, só com tantas influências. My Slurpee is made of purple rain, 10 fingers in the lion's mane. Então o Slurpee é aquela clássica bebida de posto de conveniência americana, assim, tu escolhe o sabor e tal, e é bem gelado. E aí ele tá falando que o Slurpee dele é feito de purple rain, né? A chuva roxa, mas é o disco do Prince, o clássico do Prince. E também pode ser que o Slurpee dele é de uva, né? Porque é roxo. 10 fingers in the lion's mane. Então 10 dedos na juba do leão. Simplesmente dizendo aí, né? 10 dedos é as duas mãos agarrando a juba do leão, dizendo aí que ele não tem medo de ir atrás dos seus desejos, né? Dos seus objetivos, né? Grande Anthony Kiedis é um cara aí que realmente fez tudo o que queria fazer e também pode remeter a correr riscos, né? O Chili Peppers tem músicas aí, a carreira do Chili Peppers ela é muito arriscada, né? O estilo deles é muito arriscado, porque é algo que talvez demorou para as pessoas compreenderem o que eles queriam, né? Quem eles eram como artistas, assim. Os 2 primeiros discos deles estavam ainda formando o Chili Peppers que a gente conhece, e aí a troca de guitarristas durante a carreira também mostra essa coisa de tomar a vida, né? Enfrentar os seus medos aí, tomar riscos e tentar se definir como artista. Talvez seja isso que ele quis dizer com agarrar a juba do leão com as 2 mãos, né? 10 fingers. Giant Squid, Karate Kid, Sid Vicious and Katey Aqui é meio complicadinho também. Eu não sei se o Anthony também ele gosta de complicar, às vezes só por complicar, né? Giant Squid, a lula gigante. Karate Kid é o grande Karate Kid, que a gente conhece aquele filme. Sid Vicious é o baixista do Sex Pistols. In the Katey eu não faço a menor ideia do que seja, né? Mas o Sid Vicious in the Katey é que ele está na Katey. Então eu não sei se Katey é uma loja, é uma pessoa, é um estilo de se vestir, alguma coisa que o Sid Vicious entrou, né? Eu não sei se era algo do tempo dele também, porque eu confesso que Sex Pistols não é uma banda que eu conheça muito, assim. Então, a Katey eu não sei se é uma pessoa, é uma marca, mas Sid Vicious in the Katey pode ser tipo uma loja, é o que eu imagino. The planet that we must forbid the English speakers in Madrid. Então, o planeta que nós temos que proibir as pessoas que falam inglês em Madrid. Então, talvez aí ele lamentando como ele... E na última frase da letra, ele remete à parte anterior, onde ele diz que a língua morreu, né? Então, talvez ele dizendo aí que as pessoas que falam espanhol em Madrid são menos do que as pessoas que falam inglês. Talvez ele querendo preservar a cultura espanhola, né? O planeta que nós temos que proibir as pessoas que falam inglês em Madrid. Talvez ele queira escutar
a língua nativa ao invés de escutar pessoas que falam inglês. O que é meio curioso, né? Porque na Califórnia talvez se fale mais espanhol do que inglês, então ele está dando esse contraponto, né? Como o espanhol tomou conta dos Estados Unidos, e aí ele está dizendo, eu quero ir para Madrid e escutar espanhol, eu não quero escutar inglês. Interessante. Essa então foi a Poster Child do Red Hot Chili Peppers. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Os pedidos vão ser atendidos no canal, é só ter calma. Obrigado pelos novos inscritos, o canal está crescendo e eu fico muito grato. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.